Sabe aquelas histórias que parecem mentira de tão absurdas? Pois é, a história tá cheia delas, mas poucas, muito poucas mesmo, chegam perto da lenda sobre a noite final de Grigori Rasputin. É uma história em que, de certa forma, parece que a própria morte perdeu a batalha. Olha só isso, é de arrepiar, né? Envenenado, baleado 11 vezes, espancado e o cara ainda vivo. É exatamente essa lenda que a gente vai desvendar hoje, a última noite de Rasputin. Uma história que mais parece roteiro de filme de terror, mas que foi contada por aí como se fosse a mais pura verdade. Então, para começar, vamos entender essa fama de impossível de matar. A gente precisa mergulhar de cabeça na versão mais popular, aquela que todo mundo já ouviu falar, sabe? A lenda que fez de Rasputin essa figura quase sobrenatural. E a história é a seguinte, e ela foi contada pelos próprios assassinos, o que já é bem curioso. Eles falam de uma resistência que, sinceramente, não parecia desse mundo. Pensa bem. Primeiro, o veneno. Nada. Depois, as balas, uma atrás da outra. E nada. Cada tentativa frustrada só servia para aumentar o mito, para transformar o cara numa lenda ainda mais assustadora. E para botar mais lenha nessa fogueira toda, vem a autópsia. O laudo oficial dizia afogamento e hipotermia. Isso mesmo, depois de veneno, de tiros, o que teria matado Rasputin foi a água congelante do rio. Ou seja, a autópsia parecia gritar para o mundo. Ele estava vivo quando jogaram na água. A lenda ganhava quase um selo de verdade. Mas afinal de contas, quem era essa figura? Quem era o homem por trás dessa lenda toda? Para a gente entender por que alguém se daria todo esse trabalho para matá-lo, a gente precisa voltar um pouco e entender o tamanho do poder que ele tinha nas mãos. Rasputin era um paradoxo ambulante. Imagina só, um camponês da Sibéria, descrito como sujo, grosseiro, sem educação formal, mas que ao mesmo tempo tinha um poder de atração inexplicável. Diziam que seus olhos azuis eram hipnóticos, que ele tinha um magnetismo que simplesmente enfeitiçava as pessoas. E foi assim que ele foi chegando onde chegou. E um dos segredos desse poder todo era o título que ele carregava. Muita gente o chamava de starets, que é tipo um conselheiro espiritual, um ancião sábio na tradição ortodoxa russa. Pensa nisso como um homem santo. Com esse título, ele ganhava uma legitimidade, uma autoridade religiosa imensa que abriu todas as portas para ele. Mas a chave de tudo, o que realmente catapultou Rasputin para o centro do poder, foi uma coisa muito específica: a saúde do herdeiro do trono, o pequeno Alexei. O menino sofria de hemofilia, uma doença terrível na época, e a czarina Alessandra estava desesperada. E aí aparece Rasputin. E de alguma forma ele conseguia parar as crises de sangramento do garoto. Para a czarina, ele não era um conselheiro qualquer, ele era um enviado de Deus, um verdadeiro milagre. Bom, como era de se esperar, tanto poder e tanta influência acabaram gerando problemas. E problemas sérios. Ele virou um alvo. Muita gente poderosa na Rússia começou a ver Rasputin como uma ameaça, um câncer que estava destruindo o império de dentro para fora. E foi aí que a conspiração começou a tomar forma. E não era gente qualquer, não. A gente está falando do príncipe Félix Yusupov, que era casado com a sobrinha do próprio czar e até de um grão-duque da família Romanov. Na cabeça deles, a conta era simples. Ou Rasputin morria, ou a Rússia morria. Para eles, não era um assassinato. Era patriotismo. E é aqui que a nossa história dá uma virada de 180 graus. A gente chega no ponto central de tudo isso. É o momento em que aquela versão oficial, sabe? Aquela contada pelos assassinos. Bom, é aqui que ela começa a ruir. Parem para pensar um pouco. E se a lenda for só isso? Uma lenda, uma mentira? E se toda essa história de monge imortal não passar de uma invenção muito bem planejada? Uma propaganda para justificar o que foi, no fim das contas, um assassinato a sangue frio. Uma forma de transformar os assassinos nos heróis da pátria. Olha só esse contraste. De um lado a gente tem a lenda, veneno que não funciona, 11 tiros, o cara ressuscitando, uma verdadeira saga. Do outro, uma possibilidade muito mais direta. Sem veneno, o único tiro fatal, morte instantânea, uma realidade bem mais simples e, talvez por isso mesmo, muito mais brutal. Essa outra versão, então, basicamente diz o seguinte: o príncipe Yusupov, o líder da conspiração, inventou tudo. Ele teria criado essa narrativa fantástica para se proteger. Afinal, é muito mais fácil justificar o assassinato de um demônio imortal do que de um simples homem. É a transformação de um crime num ato de heroísmo.
Mas, independentemente de como ele morreu, se foi como um homem comum ou como um monstro sobrenatural, uma coisa é certa: a morte de Rasputin desencadeou uma série de eventos que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. Apenas 3 meses. Esse foi o tempo entre a morte de Rasputin e o fim da monarquia russa. A conspiração, que tinha como grande objetivo salvar o czar e o império, falhou. E falhou de forma espetacular. E aqui a ironia da história chega no seu auge. Dezembro de 1916, Rasputin é morto. O czar, furioso, exila os assassinos. Só que, meses depois, a revolução explode e o czar e toda a sua família são executados. Ao punir os conspiradores, o czar, sem saber, salvou a vida deles. Eles foram mandados para longe do caos que engoliu a própria família real. No fim das contas, a tentativa de apagar Rasputin da história teve o efeito contrário. Ao criar essa lenda do monge imortal, os assassinos podem ter justificado seu ato na época, mas eles também garantiram que Rasputin nunca mais fosse esquecido. Eles criaram um mito muito, mas muito maior que o homem. Isso nos deixa com essa pergunta, né? O que será que garantiu a imortalidade de Rasputin? A vida que ele levou ou a mentira que contaram sobre a morte dele? Fica aí a reflexão.